Olá, boa noite, graça e paz, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico e falando sobre o governo da igreja. Falando sobre o governo da igreja, como eu falei na aula passada, no início, nós precisamos entender e compreender que a igreja de Cristo é cada um de nós. E essa autoridade, ela foi repassada, ela foi dada para a igreja, para um fim e para um propósito que é propagar o Evangelho de Cristo na terra, enquanto servos do Senhor. Com base em Mateus, no capítulo 16, no verso 18, a gente vai ver a palavra de Deus e o que ela relata ali, o que ela diz. E vamos ler aqui, para a gente poder ter uma direção, para a gente poder ter uma noção. Mateus capítulo 16, o verso 18, Jesus, ele vai falar o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E dar-te-ei as chaves do reino e dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Nós estamos aqui diante da palavra do Senhor Jesus, que é falado a Pedro, da autoridade que é dada à igreja, o poder que é transferido à igreja, aonde às vezes muitas pessoas eles têm confundido essa autoridade que Jesus ele confiou para estar exercendo talvez de alguma maneira equivocada ou talvez de alguma maneira errada. Nós precisamos entender e compreender que a nós não foi dado a autoridade nem o poder de nós determinarmos quem é salvo e quem não é. Não é isso. Mas a autoridade a que nós foi confiada, a que nós foi passada, é a autoridade de você levar a palavra de Deus. Então veja que grande autoridade e responsabilidade que você tem de que quando Cristo Jesus confia à sua mão, confia a você a responsabilidade e a autoridade de levar a sua mensagem, de levar a sua palavra, de estar conduzindo àqueles a quem o Senhor haveria de chamar pelo nome e estar orientando em direção ao reino de Deus. Nós começamos a entender a partir daí, a partir desse ponto, que a autoridade dada à igreja por Jesus, ela passa a ter um objetivo, que é de orientar, de conduzir e levar as pessoas ao arrependimento, à remissão dos pecados, e tendo a vida em Cristo Jesus, na aceitação do seu sacrifício, ali você passa a ter a sua vida ligada no céu. Através de quem? Através da cruz de Cristo, por meio intermédio da crucificação lá na cruz do Calvário. Então, a partir deste ponto, quando nós passamos daí, o que é ligado na terra, a partir do momento que você aceita Jesus, automaticamente você é ligado ao céu. Mas ali, a partir do momento em que você não aceita Jesus, em que você não tem a ligação com a cruz de Cristo, automaticamente você não tem ligação nenhuma com o céu, então você é desligado do céu. Então tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Continuando, como nós já havíamos falado, em Mateus 16, no verso 18, vimos ali Jesus entregando a autoridade ao apóstolo Pedro para dar continuidade à obra da sua igreja, que estava prestes a ser iniciada
abrindo as portas de acesso ao reino dos céus através da sua morte. As palavras de autoridade ali repassada foram essas: e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Afinal, o que significa? O que significam essas palavras, né? Qual é o entendimento sobre essas palavras? Então, vemos claramente que Jesus estava concedendo autoridade à sua igreja para a propagação do reino de Deus na face da terra. Então temos que entender que a responsabilidade, a autoridade dada aqui, como eu já falei antes, é para que a igreja leve a palavra de Deus, a palavra da salvação, a palavra de perdão às pessoas que necessitavam e estariam ali necessitando de um socorro da parte de Deus. Então Jesus ele sabia certamente o que estava fazendo. Naquele momento, pois ele sabia a capacidade de Pedro para levar a sua mensagem, ou seja, Jesus ele estava ali confiando a sua responsabilidade a Pedro para levar a mensagem do Evangelho. O que precisamos entender é que Jesus não concedeu poder à igreja para determinar quem se salva ou não. Não é essa a autoridade que Jesus está concedendo. Porém, algumas igrejas têm tomado aí, algumas pessoas têm tomado aí isso para você e dizem assim: olha, o que eu excluir aqui, o que eu desligar aqui, você vai ser desligado também no céu. Não. Nós não temos essa autoridade para fazer isso. A autoridade de decidir quem entra no reino do céu e quem não entra, ela foi concedida ao Senhor Jesus, através da sua morte na cruz do Calvário. E ele foi quem disse assim: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E é através do perdão de pecados, através da morte de Jesus, é que nós temos direito a entrar no reino de Deus. É que nós temos direito a entrar no reino dos céus. Então, essa autoridade ela foi conferida ao Filho. Essa autoridade ela foi dada a Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Mateus 9, verso 6. A esfera pela qual envolve a igreja no quesito ligar ou desligar está ligada à adesão da sua decisão à aceitação de Jesus como seu Senhor e Salvador. Entendeu? A esfera pela qual envolve a igreja no quesito ligar ou desligar está ligada à adesão da sua decisão de aceitação de Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, quem determina isso, e esse pressuposto, ele parte de você. Você aceita Jesus? É ligado no céu. Você não aceita Jesus? Você está desligado do céu. Então, qual a autoridade neste momento, então, conferida ao homem? Você aceitou Jesus, aí você vai passar ali por todo o seu processo, que costumeiramente é feito na igreja até chegar à hora do seu batismo. As orientações pastorais, os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos da palavra de Deus, a orientação que você tem que ter para você se tornar um discípulo fiel, um discípulo honesto, um discípulo honrado. Ali, essas obrigações, essa autoridade, ela foi conferida para que você chegue a esse ponto. Mas não a decisão de estar condenando você ou absorvendo você. Nós não temos esse poder de absorção. Esse poder de absorção ou condenação, ela foi dada a um que se chama Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, na sua confissão ou
ao seu nome através da igreja. É dessa maneira, nessa aplicação em que eu vejo essa autoridade que Cristo nos concedeu, é neste ponto em que envolve a pessoa ao ponto dela chegar à sua decisão de aceitar Jesus Cristo ou não como seu Senhor e Salvador. Então Jesus ali, ele conversando com seus discípulos, falando para Pedro, ele vai então e fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, entenda uma coisa. Por que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo? Então nós já aprendemos e já falamos aqui anteriormente que a igreja de Cristo, que é você, ela faz parte de um corpo, ou seja, ela é membro de um corpo que se chama o corpo de Cristo. E quando você passa a ser membro desse corpo e faz parte do corpo de Cristo, você está ligado diretamente à videira verdadeira, como fala lá em João capítulo 15. Então, por essa razão em que o inimigo, em que o inferno, em que Satanás, ele não tem autoridade nenhuma sobre o corpo de Cristo, então automaticamente você, como parte desse corpo de Cristo, ele também não vai ter nenhuma autoridade sobre você. Entenda e compreenda isso. Ele não vai ter nenhuma autoridade sobre você, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Você faz parte da membresia do corpo de Cristo. Não interessa qual a posição que você tem na igreja, qual a parte do corpo que você é, qual membro que você é. O importante é que você faz parte do corpo de Cristo. E você, como parte do corpo de Cristo, como igreja sendo corpo, toda a autoridade emana de Cristo. Toda a autoridade, ela vem de Cristo. Então, nós entendemos e nós compreendemos. A autoridade, ela vem do Senhor. A autoridade, ela é dada do Senhor. Então, nós precisamos compreender e entender em que o nosso objetivo e o nosso propósito, ao nível de compreensão e de entendimento, aonde chega a nossa responsabilidade como governo da igreja, é na questão de orientação, ensinamento, estar cuidando, estar ensinando, estar conduzindo a igreja e levando o rebanho, a igreja, a pastos, a alimentos que sejam sadios, que sejam alimentos bons, que sejam alimentos verdejantes, que sejam coisas que venham trazer refrigério para a sua alma, que venham trazer descanso para a sua alma, que venham lhe dar orientações a qual você necessite e precise receber. A autoridade da igreja precisa entender que como nossa obrigação é orientar o povo de Deus, é orientar o rebanho de Deus e ser conduzido à vida eterna. Nós não podemos usar a palavra de Deus ou da autoridade que foi concedida aos servos do Senhor para julgar alguém ou para condenar alguém. Ao contrário, o amor de Deus ele foi derramado sobre todos os corações. O perdão de Deus ele está aí para todos aqueles que acreditam e que aceitam o Senhor Jesus. Então, creia e acredite que as portas do inferno ela não vai prevalecer sobre você, desde quando você esteja ali na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Desde quando você esteja ligado na pessoa de Cristo Jesus,
submetendo à sua autoridade e ao seu senhorio, observando as suas palavras e os seus ensinamentos, carregando sobre si o escudo da palavra, o capacete da salvação, calçando seus pés todos os dias, com a sandália da preparação do Evangelho. Isso é o que vai te fortalecer, isso é o que vai te guardar, isso é o que vai te proteger, que é a sua obediência a Cristo Jesus, o Senhor. Então use a autoridade em que Cristo te deu, para que você seja um exemplo na igreja, um exemplo no reino, um exemplo na casa do Pai, fazendo sempre o melhor todos os dias e sempre se igualando aos outros e não sobrepondo e nem querendo se sobressair sobre ninguém, mas ao ponto em que todos nós somos iguais aos olhos de Deus e somos iguais uns com os outros e ninguém é melhor do que ninguém. Mas o que deve operar, o que deve estar em nós é a graça, a paz, o amor e a misericórdia. Se nós tivermos isso, se nós carregarmos isso, nós seremos verdadeiros servos e filhos de Deus, carregando a graça, a paz, o amor, o perdão e a misericórdia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que Ele te dê uma boa semana em nome do Senhor Jesus e que seja grandemente abençoado, que seja grandemente próspero a sua semana, em que a luz de Cristo Jesus venha brilhar sobre o seu rosto e venha te dar paz e resplandecer sobre você e sobre a sua família, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém. Em nome de Jesus.